abrir o meu coração e os meus sentimentos para pessoas que eu não sei quem vão ver esse vídeo. Mas, enfim, eu ando pensando em umas coisas esses dias e eu queria compartilhar aqui. Mas eu não vou ter uma linha de raciocínio, eu vou falando o que vive na minha cabeça e é isso aí. E enquanto eu falo sobre o que eu tava pensando e os meus sentimentos, eu vou me maquiando, obviamente. Sempre fui uma pessoa muito eclética mesmo. Sempre gostei de vários estilos musicais, de vários tipos de filme. Tipo, nunca fui aquela pessoa que tem um gosto certo pra cada coisa. Mas, ao mesmo tempo, acredito eu que isso seja uma coisa muito comum. Eu nunca conheci alguém que, tipo, não fosse pelo menos um pouco eclético, sabe? Tem alguns fatos sobre eu mesma sendo eclética que tá me deixando mal. Nem frustrada. É muita coisa passando pela minha cabeça. 2019 e 2018 foram 2 anos em que parece que eu virei completamente outra pessoa. Em que eu deixei tudo que eu gostava pra trás, todos os meus gostos, tipo, e eu não lembro se teve um motivo pra isso ou se só foi um evento canônico. Mas vamos às questões. Vamos pegar os livros como exemplo, até porque é mais fácil. Eu sempre gostei de ler, desde criança. Tanto que eu nem lembro qual foi, tipo, o primeiro livro que eu li. Porque eu leio desde muito nova. Sempre estiveram ali presente na minha vida. E 2018 e 2019 foi como se eu nem gostasse de ler. E não era ressaca literária. Eu simplesmente não estava lendo. Foi como se eu não tivesse esse hábito. E isso foi muito triste, porque eu acho que eu li o quê? 3 livros. E, sabe, isso até hoje me pega um pouco. Porque foi como se eu tivesse realmente deixado tudo o que eu gostava pra trás. Eu escutava outras músicas, eu assistia outras coisas, eu fazia amizade com pessoas que eu nunca imaginei ter amizade com aquele tipo de pessoas. Não que seja ruim essa parte, tá, gente? Pelo contrário, tem pessoas dessa época que eu converso até hoje e são pessoas magníficas. Só tô falando em como, tipo, virou, sabe, essa chave? Eu lembro que tinha situações em que, pouquíssimas vezes também, né? Não vou falar como se todo mundo que viesse que falasse isso. Em que eu trazia amigos e amigas pra minha casa. E quando eles entravam no meu quarto e viam minha estante, ou quando eu tava na minha casa e confortável pra assistir ou ouvir o que eu queria, era sempre: que é isso? Como assim, você gosta de ler? Tipo, não tô, tipo, ai, nossa, ela lê. Não é isso, gente. É aquela coisa de, eu simplesmente não contava esse lado pras pessoas. Eu não contava. Eu não conversava sobre essas coisas, tipo, eu gosto de ler, tipo, eu gosto desse tipo de música, eu gosto desse tipo de série ou filme. Eu simplesmente não falava. Era uma coisa que, como eu falei, parecia que eu nunca nem tinha aquele hábito. Eu também não falavam, tipo, como ofensa, né? Tipo, você lê. Tipo, foi pouquíssimas vezes em que uma pessoa falou isso pra mim. Pouquíssimas vezes. Mas eu ficava daí extremamente, não desconfortável, mas acho que é a única palavra que eu vou ter pra descrever. Eu ficava desconfortável tentando explicar para as pessoas sobre quem eu era ou costumava ser. E poucas vezes não, na verdade, eu acho que nenhuma vez que eu me lembre, eu falava sobre como eu me sentia em relação a isso para as pessoas naquela época. Eu lembro que muitas vezes eu chorava sozinha porque eu não me reconhecia e eu não sabia o que estava acontecendo. E isso era muito ruim mesmo, porque eu era como se eu tivesse perdida. É o título do vídeo, literalmente, tipo, perdida. Como se eu ficasse tipo, meu Deus. Eu não fico me cobrando muito sobre isso hoje em dia, aliás, né? Eu tinha 2018 e 2019, eu tive 13, 14 e 15 anos, então, tipo assim, foi naquela época em que você é um pré-adolescente, uma adolescente, mas eu sinto que isso tem consequências até hoje. Até hoje.
Nessa época, eu ia muito pra festa, eu ouvia muito funk, e esse tipo de coisas, assim. E eu lembro que eu só fui parando em 2020, quando veio a Pens aí, né? E como eu fiquei mais reclusa, eu não saía de casa, eu só via o meu namorado e as pessoas da minha família, eu comecei aos poucos, a voltar a ser aquela Eduarda antes de 2018. Tudo isso também extremamente devagar, porque na minha cabeça eu sentia que eu já era aquela pessoa de 2019. Não tinha mais volta. Era tipo assim, não, eu sou essa aqui, eu gosto disso, disso, aquilo, eu gosto disso, 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 disso. Só que ao mesmo tempo eu ficava tipo, não, mas eu também gosto disso. Eu também gosto daquilo. Mas se eu gosto mesmo, por que eu não mexo mais com essas coisas? Entende? Isso era extremamente ruim pra mim. Extremamente ruim. Eu me sentia muito mal e eu não falava sobre isso com ninguém. Ninguém. Tipo, o sentimento em si mesmo, tipo, olha, tá acontecendo isso na minha cabeça e eu não sei o que que eu faço. Porque por muito tempo eu fiquei me sentindo como se eu não fosse ninguém. Porque eu não era objetiva naquilo que eu gostava e parecia que eu mentia pra mim mesma sobre quem eu era. E isso me pegou muito, inclusive na parte de ler, de livros. Porque eu fiquei pensando, eu fiquei tanto tempo fingindo que eu não tinha esse hábito. Será que eu simplesmente isso só foi uma parte da minha vida? Uma época em que eu gostava e que agora, na verdade, talvez eu não goste mais? Isso foi muito ruim. Porque eu não pensava isso toda hora, mas quando eu pensava, me pegava muito. Porque, como eu falei, o livro sempre foi uma parte de mim. Sempre. Sempre esteve lá. Então, eu comecei a ficar extremamente apreensiva sobre quem eu era. O que eu tava ali pra fazer. Aquela literalmente frase que todo mundo se pensa. Quem sou eu? É o dia seguinte, eu tô editando esse vídeo, eu tô meio derrotada, eu tô pegando gripe. Mas, enfim, eu queria aqui falar algo que eu esqueci de falar no vídeo, que é, eu voltei a ler em 2021, começo de 2021, e foi um livro, Sob a Luz da Escuridão. O primeiro livro de fantasia que eu li é de uma autora nacional muito boa. Só a partir desse livro que eu consegui engatilhar, é assim que fala. Enfim, eu consegui voltar a ler com frequência do jeito que eu gostava. E depois desse livro eu li a saga Cotar. E mesmo sabendo que não é uma das melhores sagas que tem por aí, ou das mais amadas, eu ainda tenho um apego muito emocional porque, pra você ter noção, eu acho que eu consegui terminar a saga em uma semana e pouco. Eu, tipo, Corte de Asas e Ruínas eu li num dia só. Eu não fazia mais nada. E eu lembro como foi uma sensação muito boa, que eu fiquei, meu Deus, eu amo ler. Enfim, eu só queria falar sobre isso aqui com vocês. E eu tenho um apego muito, sabe, nos livros da saga. E, então, é isso. Tchau, tchau, Kubu. Esse vídeo, ele não vai ter uma solução pra isso. Eu creio que enquanto eu não conseguir uma solução pra isso, ou se tiver ou não tiver, tanto faz, eu convivo com isso tranquilamente, hoje em dia, né, no caso, mas às vezes eu choro igual ontem. Mas eu fico pensando se eu sou quem eu sou, ou se eu sou apenas fragmentos de cada coisa que eu já fui, de cada pessoa que eu já fui. E se isso é ruim ou não, porque é muito complexo você ficar sendo fragmentos de cada pessoa, de cada coisa que você já foi. E daí essas coisas às vezes não batem, elas não se misturam. E você simplesmente fica perdido. Se entra muito naquele lema de será que eu continuo tentando encaixar as peças desse quebra-cabeça? Ou será que eu simplesmente vou logo pra um quebra-cabeça novo? Será que vale a pena eu comprar um quebra-cabeça novo? Será que vale a pena eu continuar tentando encaixar as peças desse quebra-cabeça? E isso bate muito com isso que eu vou falar agora, no caso,
Porque tem pessoas que eu conheço hoje em dia que, quando elas veem fotos antigas minhas daquela época que eu tava comentando com vocês, quando eu mostro vídeos ou conto coisas em que hoje em dia talvez a Eduarda não fizesse, as pessoas ficam: como assim? E eu fico: pois é. Eu fazia isso, eu falava isso, eu ia pra esses lugares, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E as pessoas ficam: não, não é possível. E isso é muito estranho pra mim. É muito estranho porque eu fico, tipo, será que todo aquele tempo eu tava fingindo mesmo? Ou será que aquilo era eu por um momento mesmo? Tinha que acontecer. Será que hoje em dia eu sou eu mesma? Ou será que eu não sou? Quem sou eu mesma? Tipo, quem que é realmente a Eduarda? Nossa, eu fiquei parecendo uma pessoa fragmentada, mas não é sobre isso. Sobre coisas que você se identifica, que você acha, que você gosta e por aí vai. É basicamente sobre isso. E eu nunca sei, como eu falei, se eu tô sendo eu mesma ou não. Então eu sinto que eu tô constantemente tentando me achar ou entender quem eu realmente sou, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Será que eu gosto disso mesmo? Será que eu tô fingindo pra mim mesma? Será que eu tô, sabe, só... Sabe? Tem aquela frase que tava muita gente falando esses tempos de você pequenas partes de pessoas que você já conheceu. E no meu caso, eu sinto que eu sou apenas pequenos pedaços do que eu já fui. E isso vai constantemente acontecendo. A cada ano, a cada fase, a cada etapa da minha vida. E eu não, e como eu falei, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque chega uma hora que você não consegue simplesmente raciocinar o que tá acontecendo. E eu também sinto que isso piora muito aquela questão de síndrome do impostor, porque você nunca sabe se você realmente é bom naquilo, se você realmente gosta, ou se você só tá fingindo e mentindo constantemente pra você mesmo, sabe? E isso é extremamente preocupante, porque quando você começa... Essa parte do síndrome de impostor, porque você começa a se prender dentro de você mesma, não se permite viver ou gostar abertamente daquilo que você sente que você gosta, porque você tá constantemente achando que você não é bom naquilo de verdade e que você às vezes não gosta daquilo de verdade. E isso é perturbador. Pelo menos na minha cabeça é. Como eu falei antigamente, eu me sentia extremamente sozinha. Eu chorava sozinha, no caso também, porque por mais que eu tivesse muitos amigos, e eu tinha muitos amigos naquela época, mais do que hoje, muito mais, eram poucas pessoas que me conheciam, que sabiam quem eu era, tipo, pra fora daquele âmbito social. Naquela época, eu lembro que... Eu vou gravar aqui no meu tablet agora, porque o meu celular tá me boicotando. Então, é isso, você vai ficar essa qualidade meio estranha. Eu só tinha 3 amigas que me conheciam, tipo, verdadeiramente, os meus gostos, quem eu era, o que eu gostava de fazer. E hoje em dia eu só falo com uma dessas meninas. Eu só converso com uma, só uma minha amiga. E isso me deixa ainda mais perturbada. Porque a cada momento que passa, a cada ano, eu sinto que eu vou ficando mais sozinha. Mais sozinha. E mais sozinha. Tem aquela frase, né? Melhor só do que mal acompanhado. E tá certo. Só que é muito bom quando você conhece pessoas e essas pessoas te conhecem e elas realmente te conhecem, elas sabem tudo sobre você. O que você não gosta, o que você gosta. Aquela pessoa que olha pra você, ou pra outra pessoa e fala coisas tipo:
Não, o Eduardo não gosta disso. E eu realmente não gosto daquilo. Eu tenho pouquíssimas pessoas assim hoje em dia. Pouquíssimas, eu digo, tipo... Tirando as pessoas da minha família, obviamente. Lá pra fora, assim, de amizade... Eu acho que umas 2, 3 pessoas. E isso é triste, mas é a realidade. E também tem aquela frase, né, de que as pessoas... Quantas pessoas conhecem diferentes versões de você? E isso é outra coisa que me deixa assim, ó, tipo... Tem pessoas que te acham ruim, tem pessoas que te acham boas, tem pessoas que blá, 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 blá. E... Entende como esse tipo de coisa é tão relativo, que não tá sob nosso controle? E eu não me preocupo muito com o que não tá no meu controle, igual eu falei. As pessoas vão acabar achando o que quiser. Mas o quanto esse tipo de coisa é muito complexo, muito complexo. E você fica, cara, às vezes uma pessoa, ela realmente acha algo sobre mim e eu nem sou aquilo. E daí você fica, meu Deus. Como eu falei, eu não me preocupo com isso. Mas isso é extremamente estranho, sabe? Você acaba não sabendo pra onde ir, o que fazer, com quem falar, pra onde ir. Mas no final das contas, você vai pra todos os lugares. Ou não, porque eu dificilmente saio de casa. Eu sou uma pessoa muito extrovertida mesmo. Mas eu sou muito caseira hoje em dia ao mesmo tempo. Então eu dificilmente saio pra desbravar lugares e pessoas. Eu gosto muito disso, muito dessa ideia, mas da última vez que eu saí de ônibus pra ir no shopping, eu fui sozinha pro shopping lá, encontrei minhas amigas, mas no ônibus sozinha eu quase tive uma crise de ansiedade, eu queria chorar, porque, bom, como eu falei, fazia muito tempo que fazia muito tempo que eu não saio assim pra desbravar as coisas, os lugares e as pessoas, e eu fico aflita porque, pelo mesmo tempo que eu sou extrovertida, ao mesmo tempo eu fico preocupada com o que vai acontecer fora da minha bolha, né, de conforto. No final das contas é isso, a frase mais clichê, só que porém mais verdadeira também, é viver um dia de cada vez e não tem problema nenhum, no final das contas, de você gostar de várias coisas e se identificar com várias coisas e às vezes até com coisas que não coincidem, porque humanos são complexos. E é sobre isso. Não tem muito... Por mais que, como eu falei, a situação é complexa, mas ao mesmo tempo é mais comum do que se imagina. A gente acaba se perdendo. O importante é sempre entender que estamos em constante fase. É isso, gente. Obrigada por escutarem as minhas bobagens até aqui. Bobagens não. Mas até o meu desabafo até aqui. Espero que eu tenha confortado também alguém que se sente da mesma maneira que eu. Espero chegar em pessoas que se identifiquem. E é isso. Se você não me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima. Beijinhos.